Vamos lá, guerreiro. Cadê essa galera aí na área? Beleza, então, né? Aula mais esperada que é isso aí. Pessoal, jogando duro com você. Quem foi no aulão Adelante, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul? Você que foi no aulão Adelante, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, pega lá seu material de Direito Penal, parte geral. Beleza? Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Esse aulão foi ano passado. Beleza? Eu vou trabalhar em cima dele aqui, essas questões de parte geral, porque as questões são... os pontos são meio que parecidos lá com a PRF, né? E com a PCDF também. Beleza, galera? Vamos lá então, né? Vamos lá então. Quem que tá assistindo a aula pela primeira vez aí? Tá ao vivo, né? Primeira vez, jogando duro, aproveitou, já até assistiu as outras aulas. Falou, rapaz, o cara joga duro mesmo. Tava se dando uma olhada aqui na aula. Veja, é pesado. É isso aí, hoje a gente vai jogar duro aqui, né, na parte geral. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Avisa voltar ao Rio. Valeu. Beleza. Então, vou agora aqui jogar já na tela e depois a gente se vê. Beleza? Vai pra onde, professor? Você não tem que me ver. Tem que ver lá as questões. Beleza? Tchau, tchau. Joga duro com você. Aí, aqui e tal. Isso. Questão, tá. Beleza. O professor traz mais aqui o... Isso. Bacana. Levanta um pouco mais. Aí. Tá dando pra ler aí, né? Tá dando pra ler aí, né? Beleza? Tá dando pra ler? Tá dando pra ler? Não tô recebendo a mensagem de vocês aqui, mas eu acho que tá dando pra ler. Beleza, tá ok, né? Isso. É caseiro. O jogo duro é caseiro. Quem já acostumou já sabe, né? Tá, antes mesmo de iniciar aqui a aula, importante falar, o pessoal de Brasília, eu tenho falado, olha, vai no aulão da PRF dia 26 agora. O cara vai fazer PCDF, ele não vai fazer PRF, mas tem um aulão adelante para PRF. Veja, matérias que irão conflitar com as matérias da PCDF. Aí o cara fica esperando para sair o aulão PCDF, não é isso? Veja, não tem como, né? Não tem como. Tira a imagem do teclado. Não tem como. Pronto. É assim, isso. Aqui tá bom. Isso, se mexer demais aqui, vai parar. Beleza. Então, o cara que é aqui do DF, tem que correr atrás, beleza? E vai fazer PCDF, faz esse aulão da PRF, beleza? Isso, tá? Pronto, vamos mexer mais não, vai ficar assim agora. Beleza?
faz esse aulão da PCDF, beleza? O cara que vai fazer a PRF. E quem vai fazer a PRF é aí mesmo, que né, tem a obrigatoriedade de fazer esse aulão lá na LBV. Esse aulão vai ser top, né? Professora Flávia Rita, eu, professor Fernando Pessoa, né, que vai jogar duro lá com legislação de trânsito. O jogo vai ser duro demais, beleza? Corre lá. Bem, em relação à Polícia Civil do Espírito Santo, iremos lançar amanhã lá no site inscrições para a Polícia Civil do Espírito Santo. Beleza? Tranquilo? Nesse aulão vai estar aí o professor Flávia Rita e vai participar também a professora Ana Cláudia Campos, tá? Lá no Direito Administrativo, o time está muito forte. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então, o colega colocou lá nesses aulões, são tops. Imagine você fazendo aulão e ainda acompanhando comigo aqui o jogo duro das questões. Vamos lá, questão de número 1. Já estou jogando duro. Segundo a doutrina, o poder punitivo estatal é ilimitado, objetivando proporcionar maior proteção à sociedade em face do cometimento de infrações penais. Questão errada, né? O poder punitivo, ele é limitado e não ilimitado. O poder punitivo, ele sofre limitações de diversos princípios. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Não pode o Estado aplicar uma pena desproporcional, por exemplo. Não é isso? Veja que tem que o Estado, antes, né, de elaborar uma lei, é necessário analisar o fator ônus e bônus. Não é isso? Verificando a proporcionalidade entre a restrição e a limitação de um direito, né? E aí você tem que verificar a proporcionalidade entre a restrição e limitação de direito em face de uma conduta considerada atípica que o agente cometeu. Beleza? Tranquilo? Aí sofre, né, uma limitação do princípio da proporcionalidade, sofre uma limitação do princípio da transcendentalidade, não é isso? Também conhecida lá, quando você trata do princípio da transcendentalidade, você tem que visualizar que esse princípio também é chamado de princípio da exteriorização do fato. Não pode o Estado punir alguém pelo simples ato de pensar. Não é isso? O Estado ainda sofre limitação do seu poder punitivo. Veja, o princípio da legalidade, melhor dizendo, limita também o poder estatal. Não pode o Estado, submeter uma pessoa a um processo, né, a um julgamento de um fato que não está descrito na lei. Nem mesmo submeter uma pessoa a um processo de julgamento de um fato que anteriormente não foi descrito como infração penal. Né? Aí, ó, anterioridade. Beleza? Então, o poder punitivo do Estado, ele não é ilimitado, e sim limitado. Ele sofre limitação de diversos princípios. Eu citei 3 aqui, né? 3 princípios aí que limitam o poder do Estado. Outro princípio, o princípio da humanidade. Veja que não pode o Estado, né, o ordenamento jurídico brasileiro, prever penas cruéis e desumanas. Aí uma outra limitação que sofre o poder punitivo do Estado. Aí, ó, o princípio da humanidade limita esse poder punitivo também. Deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia? Beleza? Vamos então aqui para a questão número 2. Vamos para a questão número 2. Então, o poder punitivo do Estado, ele não é ilimitado, ele sofre limitações. E aí eu falei para vocês, né? São diversos princípios, eu aqui citei 3 ou 4 princípios aí que limitam o poder punitivo do Estado. Vamos então agora para a questão de número 2, jogando pesado demais, né? Nessa pegada aí. Vamos lá. Em caso de urgência, a definição do crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Questão errada. Somente a lei pode criar crimes ou contravenções, não é isso? Somente a lei pode criar crime ou contravenções e estabelecer as sanções penais respectivas. Beleza? Tranquilo? Não pode uma medida provisória tratar de matéria penal, até porque você tem um impeditivo previsto, inclusive, na Constituição. Artigo 62, parágrafo 1º. Né, que veda a edição de medidas provisórias em matéria penal. Esse é o basicão. E qual é o jogo duro? O jogo duro é a jurisprudência, filhão.
O jogo duro é jurisprudência, porque a jurisprudência do STF entende que é possível edição de medida provisória em matéria penal, desde que seja para beneficiar o agente. Joguei duro com você. Aí é o jogo duro, né? Veja, essa informação dessa jurisprudência dá a possibilidade da edição de medida provisória, desde que seja para beneficiar o agente, né? Está aí relativizando a vedação que consta lá na Constituição, quando menciona que medida provisória não pode tratar de matéria penal. Beleza? Tranquilo? Eu não posso ter uma medida provisória para criar um tipo penal, correto? Agora, o STF entende que eu posso ter edição de medida provisória em matéria penal, desde que seja para beneficiar o agente. Beleza? Tranquilo? Importante, né? Quando eu trato desse assunto. Porque, veja, eu estou aqui abordando o princípio da legalidade, né? Estou aqui abordando o princípio da legalidade. Veja que não há possibilidade dos costumes, por exemplo, revogar tipos penais. Há necessidade de uma outra lei, né? Veja, de uma outra lei no sentido de revogar um tipo penal. Eu não posso ter costumes, por exemplo, princípio de adequação social, né? Muito se fala isso. Né? Eu não posso, por exemplo, considerar que hoje a contravenção do jogo do bicho constitui um fato atípico. Né? Há necessidade da edição de uma nova lei, né? Isso revogando lá a contravenção lá prevista na Lei de Contravenções Penais, né? Que trata lá do jogo do bicho, tá? Importante. Olha, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: fica esperto que quando eu trato lá do princípio da legalidade, ele tem um fundamento político, né? E tem um fundamento jurídico também. Político por quê? Porque o legislador, quando ele elabora uma lei, né? E aí, uma lei penal, né? Aí, veja, trazendo seu bojo, diversos tipos penais, com base no princípio da legalidade, esse tipo penal ele tem que ser fechado, tem que ser taxativo. Entenderam ou não? O legislador não pode criar tipo penal aberto. Tem que ser taxativo, fechado, né? Então, veja, o princípio da legalidade, ele também é direcionado ele tem um fundamento político, né? Porque obriga o legislador, na elaboração de normas, a criar, por exemplo, um tipo penal taxativo, fechado. Eu não posso ter um tipo penal aberto, né? Inclusive, um tipo penal aberto ofende o princípio da ampla defesa do contraditório. Como eu vou me defender, né, de um fato que não é taxativo? Não é isso? Eu tenho que saber realmente de que fato eu estou sendo acusado, né? A lei ela tem que descrever a conduta e de forma taxativa. Importante. E tem um fundamento jurídico também, o princípio da legalidade. Porque não pode, por exemplo, o juiz entender que um determinado crime, por ser repugnante, deve ser considerado hediondo. Não pode. É somente a lei. O princípio, quando você trata lá dos crimes hediondos, você sabe que o critério utilizado é o critério legal. Você tem um critério judicial, um critério misto e um critério legal. No Brasil, adota-se o critério legal. Somente a lei pode elencar, né, os crimes hediondos. Somente a lei pode considerar um determinado delito hediondo. Beleza? Então, veja, tem um fundamento jurídico também. Por quê? Porque o princípio da legalidade, ele faz com que o juiz, não é isso? Fique adestrito à lei. Não pode o juiz, por exemplo, aplicar uma pena que não está estabelecida na lei penal. Beleza? E outro ponto importante também, quando eu trato do princípio da legalidade, é dizer que o princípio da legalidade trata-se de um direito de primeira geração. Primeira geração por quê? É o que eu tinha falado anteriormente, né? Não pode o Estado considerar, por exemplo, submeter uma pessoa a um processo, né, a um julgamento, sem que com que aquela pessoa, né, tenha praticado uma conduta descrita na lei como um fato típico. Não é isso? Então ele veda um atuar do Estado. Né? Veda um atuar do Estado. E então, veja, quando você trata de direito de primeira geração, esse direito de primeira geração está ligado a isso, a vedar um autuar do Estado. Beleza? Uma ação do Estado. Tranquilo?
Então, o princípio da legalidade também, veja, ele é visualizado como um direito de primeira geração. Importante, né, a gente ter batido um pouquinho aqui acerca do princípio da legalidade. Vamos lá, então, agora para a questão de número 3. Né? Questão de número 3. Beleza. Vocês estão na área aí? Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. Havendo conflito aparente de normas... Isso, vamos lá. Opa, jogo duro. Vocês acham que eu estou pegando muito pesado? Tô dando aqui uma visão boa, né, de princípio da legalidade, até para você fazer uma prova discursiva, enfim, né, vamos embora. Não fica com medo, não. Vamos aqui para paulada. Nada de básico, eu não sei dar aula no básico. Quem quiser basicão, sai da live. Não, havendo conflito aparente de normas, já estou lendo. Né, professor, é pesada? Havendo conflito aparente de normas, eu não sabia que o princípio da legalidade tinha todo esse viés. É bom, né? Olha lá, redação, fale sobre o princípio da legalidade. Aí você vem só, né, limita o poder punitivo do Estado, hein? Veja, vincula tanto o legislativo como o judiciário, né? Aí dando aquela, né, esses bizu que eu passei. Vamos para a questão número 3. Não estou pegando pesado, não. Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da consunção, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. É questão errada. Questão errada. Questão errada porque aqui é o princípio da alternatividade, né? Princípio da alternatividade. É quando eu tenho, por exemplo, um tipo penal de conteúdo variado, de condutas múltiplas, como, por exemplo, 33 lá da Lei 11.343/06. Eu tenho um verbo importar, exportar, remeter, preparar, produzir, não é isso? Fabricar, não é isso? Se o agente pratica um desses verbos aqui, eu já tenho um crime consumado. Beleza? Tranquilo? Né? Um dos verbos do tipo, eu já tenho um crime consumado. Tranquilo? E veja também que o agente ele não vai responder por 2 delitos, por exemplo, se ele preparar e vender, né? Tranquilo? Bacana? Tá? Importante, né? Importante isso aqui, o que a gente está mencionando. Eu quero falar com vocês ainda a importância que tem quando ele trata do princípio da alternatividade, né? E aí eu já dei o exemplo lá do artigo 33, lá da Lei de Tráfico de Drogas. Bem, tá. Aí a questão menciona o princípio da consunção. Pessoal, o princípio da consunção é uma outra situação, né? O fato mais amplo e mais grave absorve outros menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução. Beleza? Tá. Importante que eu quero falar com vocês aqui, né? Ou execução do delito. Importante que eu quero falar com vocês aqui, tem que ficar ligado, porque o princípio da consunção, quando é que você visualiza a aplicabilidade do princípio da consunção? Crime progressivo. Né? No crime progressivo eu tenho a aplicabilidade do princípio da consunção. Professor, mas o que seria um crime progressivo? No crime progressivo, o que acontece? Ocorre quando o agente, objetivando desde o início produzir um resultado mais grave, pratica por meio de atos sucessivos e crescentes violações ao bem jurídico. Por exemplo, né? Eu, para matar, tenho que lesionar. Entenderam ou não? Então, o agente, quando ele realiza um disparo de arma de fogo, né? Tício matou o MEB, realizou um disparo de arma de fogo e matou o MEB. Vê que para ele matar o MEB, ele realizou o disparo, não é isso? Provocou uma lesão corporal e aí decorreu o resultado morte. Dá para você entender que ele passou pela lesão corporal? Dá para você entender? Sim ou não? Não passou pela lesão corporal? Sim. Então, será que a gente vai responder por lesão corporal e homicídio? Não. Apenas pelo homicídio. A absorção aqui no que se refere à lesão corporal. Beleza? E a lesão corporal, o agente passou pela lesão corporal, não passou? Sim. Se o agente passou pela lesão corporal, essa lesão corporal, né, vai receber uma denominação, né? A lesão corporal, o delito de lesão corporal ali vai receber uma denominação.
Ele foi absorvido, mas tem uma denominação, recebe uma denominação. É considerado o que eu vou chamar, o que a doutrina chama, melhor dizendo, de crime de ação de passagem. Joga duro, guerreiro. O que vem a ser um crime de ação de passagem. Isso, crime de ação de passagem. Lá no crime progressivo, não é isso? Veja, é aquele crime... É aquele crime, né? Um crime meio, né? Que proporciona aí a gente chegar ao resultado. Não é isso? É a lesão corporal em relação ao homicídio. Crime de ação de passagem. Coloca aí. Crime de ação de passagem. Beleza? Crime de ação de passagem. Muito importante, né? Quando a gente trata aí de crime de ação de passagem. É diferente da denominada progressão criminosa. E na progressão criminosa, eu também tenho o princípio da consunção. No crime progressivo e na progressão criminosa também. Quando é que eu tenho a progressão criminosa? Veja, o agente inicialmente deseja produzir um resultado, né? E após atingi-lo, decide prosseguir, né? E reiniciar sua agressão, produzindo uma lesão mais grave. É aquele agente que primeiro ele tinha um dolo de matar, primeiro ele tinha um dolo de lesionar, entendeu? Aí Tício lesionou o Mévio, aí depois ele olhou para a cara do Mévio e falou, agora eu vou matar. E depois ele foi lá e matou o Mévio. Primeiro ele praticou um delito, seria lesão corporal. E depois ele decide praticar um homicídio. Deu para entender isso? Que eu tenho dois tipos de dolo. Primeiro dolo é de praticar um crime menos grave. Depois, segundo dolo é de praticar um crime mais grave. Que é diferente quando eu trato lá do crime progressivo, né? Então, veja, aqui eu tenho a denominada progressão criminosa. Primeiro ele lesiona e depois resolve matar. Beleza? Aí é progressão criminosa, né? Que é diferente lá do crime progressivo. E aí tem a aplicação do princípio da consunção quando eu trato lá do crime complexo, né? Vocês já estudaram, né, crime complexo? Crime complexo? Latrocínio, por exemplo, é um crime complexo. Não é isso? Ora, veja, não há que se falar do agente responder pelo roubo mais um homicídio, né? Ele vai responder apenas pelo latrocínio. Beleza? Vai responder apenas lá pelo latrocínio. Tranquilo? Beleza? Importante, então, o crime complexo também eu tenho o princípio da consunção. Tá? Bacana, né? Não há que se falar dele responder pelo roubo e pelo homicídio. Responde apenas pelo latrocínio, ficando o roubo e o homicídio absorvidos. Beleza? Tranquilo. Isso, crime tipo de ações múltiplas, né? De conteúdo variado. A gente já tinha falado lá do princípio da alternatividade. E já que eu estou falando aqui do princípio da consunção, vou falar logo do princípio da especialidade. Tá? Não vai dar aqui para falar de todos os princípios, mas rapidinho aqui o princípio da especialidade. Veja, então, a lei especial sempre vai prevalecer em relação à lei geral, né? É quando eu tenho, por exemplo, importação de drogas. Veja, droga é uma substância, né, proibida. Tudo que eu importo e é proibido, né, em tese, o agente vai responder por contrabando. Como se trata de drogas, eu tenho uma lei especial, que é a Lei 11.343. Vai responder lá pelo tráfico, né, transnacionalidade, da importação. Eu também tenho o princípio da especialidade aplicado quando eu confronto tipos penais. Por exemplo, infanticídio em relação ao homicídio. O infanticídio ele é mais especial, né, em relação ao homicídio. Na verdade, o infanticídio é um homicídio o quê? Especializado. Beleza? Então, se eu tenho a própria mãe, né, a mãe, melhor dizendo, matando o próprio filho, né, sob influência do estado puerperal, eu tenho aí o infanticídio, né, que é um homicídio especializado. Ali eu tenho a aplicabilidade do princípio da especialidade. Beleza? Então, o princípio da especialidade também se aplica aos tipos penais, tá? Importante aí. Vamos então agora para a questão de número 4, né? A gente acabou falando aqui de alguns princípios, conflito aparente de normas, beleza? Tá, vamos então aqui para a questão de número 4. Questão de número 4. Volta para cá, eu estou na questão de número 4. Cessado o estado de guerra, as leis excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes devido a abolício crimes. Questão errada, né? Questão errada. Veja que quando eu trato, né, de lei excepcional, lei temporária, é bom você conhecer o teor do artigo 3º do Código Penal.
A lei excepcional ou lei temporária, embora decorrer do período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Não é isso? Então, veja, não é porque a lei temporária e a lei excepcional, na data do julgamento, não estão mais em vigência, né, que o juiz, né, não irá aplicar essas leis. Então, é importante você saber isso. As leis temporárias e as leis excepcionais, elas são o quê? São ultrativas, né? Aplicadas ainda que revogadas. Elas se prendem ao fato. E aí vem o que eu sempre menciono na aula, né? Que é o jogo duro. As leis excepcionais e as leis temporárias, elas se prendem ao fato como um carrapato. E aí vem o que a doutrina chama de efeito carrapato da lei penal. O que é o efeito carrapato da lei penal? Efeito carrapato da lei penal é isso. A lei, ela se prende ao fato. Como ocorre, por exemplo, numa lei excepcional, numa lei temporária. Entenderam ou não? Então, a lei, ainda que revogada, ela será aplicada, porque ela se prende ao fato. Né? É o chamado efeito carrapato da lei penal. Efeito carrapato. Ainda falando da lei excepcional e da lei temporária, é bom você saber também que elas são autorrevogáveis. Não há necessidade de uma outra lei revogar uma lei temporária ou revogar uma lei excepcional. Quando eu trato da excepcionalidade, é importante você saber, né? Veja, cessada aquela situação extraordinária, a lei excepcional é automaticamente revogada. Quando eu trato da lei temporária, a sua vigência ela já consta do próprio bojo da lei, né? Ali ela já traz a sua vigência, ela já traz, né, o período que essa lei irá vigorar, ela já traz no seu bojo, né? Já tem a informação ali no bojo da lei, o período da vigência. Tá? Então elas são autorrevogáveis. E é por isso que elas são chamadas de leis intermitentes. Leis intermitentes, beleza? Leis intermitentes, coloca aí, né? São autorrevogáveis. Tá. Um ponto importante que você tem que saber, quando eu trato de lei temporária e de lei excepcional, é que, vamos supor que foi editada uma lei temporária benéfica, né? Uma lei temporária benéfica. Vamos supor que eu tenho o furto, né? Tem uma escala penal, né, de 1 a 4 anos. Não é isso? E aí foi editada uma lei temporária dizendo que se o agente furtar num determinado período, né? Veja, ainda assim irá praticar o crime de furto, mas a pena será de 1 a 2 anos. Né? De 1 a 3 anos, vamos colocar de 1 a 3 anos. Essa lei temporária, ela é benéfica em relação a uma lei anterior? Sim, porque a pena é de 1 a 3 anos. A pergunta que se faz é o seguinte: uma lei temporária benéfica, ela pode retroagir? É a pergunta jogo duro. O basicão você já sabe. Uma lei temporária benéfica, sendo benéfica, ela pode retroagir? É a pergunta que se faz. O basicão você sabe. Qual é o basicão? Que a lei temporária e a lei excepcional, elas podem ser aplicadas ainda que revogadas. Né? E aí eu falei para você, o basicão, eu te dei um jogo duro. Qual foi? Chama de efeito carrapato. Na prova oral, isso, efeito carrapato da lei penal. Porque ela se prende ao fato. Beleza? Agora a pergunta que se faz é o seguinte: uma lei temporária sendo benéfica, ela pode retroagir? E eu te dei um exemplo. Né? Veja, eu tenho duas correntes, né? Eu tenho duas correntes. Eu tenho a primeira corrente que você vai levar para a sua prova. Qual é? A lei temporária e a lei excepcional, né? Ainda que benéficas, não retroagem. A lei temporária e a lei excepcional, ainda que benéfica, não retroagem. Né? Importante. Aí eu falei que tenho duas correntes, e eu te dei a primeira. A segunda corrente fala que retroage. Fala por quê, professor? A segunda corrente fala o seguinte: vem cá, e o teor do artigo 2º?
parágrafo único, que menciona que lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Aí. A lei posterior, que de qualquer modo, ou seja, mesmo sendo temporário ou excepcional. Essa corrente é a corrente de defensoria, né? Entendeu aí? O artigo 2º, parágrafo único, com essa redação. Então, essa corrente que é minoritária, que não é a que você vai levar para sua prova, mas se for numa redação, você coloca, né? Olha, tem dois posicionamentos. Posicionamento que prevalece, que não retroage, beleza? A lei temporária ou a lei excepcional, mas vejam a corrente minoritária entendendo que retroage. Por quê? Porque o artigo 2º, parágrafo único, menciona lei posterior que de qualquer modo, né? Não criou exceção. Com exceção da lei temporária excepcional, não falou isso. Isso é muito importante, porque há quem entenda que ainda com esse fundamento aqui, é possível a combinação de leis. Há quem entenda que também é minoritário, que o STJ entende que não é possível a combinação de leis. Você teria uma lex tercia é terceiro, seria uma terceira lei. E o juiz, quando ele combina leis, né, que é a lex tercia, ele cria uma terceira lei, estaria ofendendo o princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque o juiz tem que julgar, não criar lei. Quem tem que criar lei é o legislativo. Joguei duro com você. Olha o fundamento da proibição da criação de leis. Eu estou linkando para quem estuda, para quem está no nível pegada de monstro para passar, né? Raciocinando juridicamente, né? Que não tem muita diferença não, filhão. É delegado, é agente, vai crescendo no jogo duro. Entenderam ou não? O artigo 2º, parágrafo único, veja, a corrente fundamenta muita coisa aqui. Primeiro, a possibilidade da lei temporária e excepcional retroagir, sendo benéfica. Segunda situação, a possibilidade de combinação de leis. Por quê? Porque fala assim, ó, a lei posterior que de qualquer modo, ou seja, de qualquer modo, então eu posso combinar de qualquer modo, ou seja, inclusive combinada. Corrente minoritária com essa pegada. Corrente majoritária, não pode ocorrer a combinação de leis. Por quê? Estaria criando aí uma terceira lei. É por isso que quando você estuda, tá lá escrito, né? Tertia. Você vai falar tertia, né? Até hoje. A partir de amanhã você vai falar, a partir de agora, você vai falar tercia e deixa o concorrente falar titia. Lex titia, né? Tu tercia, que joga o duro, tá? Com som de C. T com som de C, beleza? E aí estaria criando uma terceira lei, né? Não prevista, não elaborada pelo legislativo, estaria o juiz aí legislando, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Beleza? Jogo duro total? Não chora não. Chora não, é para você aprender a raciocinar. Tá, vamos lá então. Vamos lá então, vamos mandar. Beleza. Começou, você joga muito duro na questão. Onde é que eu Onde é que eu parei? Rapaz, eu não consigo não, filho. Vamos lá, então aqui na questão 4. Mas vocês estão percebendo como é que você vai raciocinando? Entendeu? Até uma questão de prova, né, tal, raciocinando a redação, você cresce demais. Vamos para a questão de número 5, então, né? Peraí, então deixa eu ver se eu falei tudo aqui a respeito que eu queria falar. Leis temporárias e leis excepcionais. Não, falei, né? O artigo 3º, molinho, questão lá de letra da lei, você vai matar. Faixa preta, vamos em frente. Vamos em frente. Tá. Então, olha só, importante, né, saber então, e aqui eu repito, as leis excepcionais e as leis temporárias, veja, não há que se falar também em aplicação, né, na questão lá da analogia. Também é importante, rapaz. Importante, né, não se aplica analogia nem em mala nem em bonam partem. Beleza? Quando eu trato de lei temporária e leis excepcionais, não há que se falar em aplicação da analogia, nem em mala nem em bonam partem. Beleza? Pegada de monstro total. Eu vou para a questão de número 4 agora. Né? Questão de número 4. É isso aí. Você que está assistindo a primeira vez está um pouco assustado. Professor, não, porque você está fazendo isso de graça. Sabe? O nível é um nível muito alto. Aí eu tô perguntando assim, como é que você faz um negócio desse de graça? Você tinha que, né? Eu faço há 2 anos, filhão. 2 anos aí. Né? A gente faz aqui com o maior carinho. Beleza? Vamos então agora para a questão de número... Vamos questão de número 5, né? Vamos para a questão de número 5. Sem vibrar muito, vamos para aqui. Questão de número 5.
A questão de número 5. Pessoal, é claro, né? A gente faz esse jogo duro aqui há 2 anos, né? Rapidinho aqui para passar para a questão número 5. É claro que os alunos pedem, né? Professor, eu gosto desse teu jeito de dar aula. Seria legal um curso em sequência, né? E eu sempre falo, tô falando sempre que vou fazer e nunca faço, né? Já desde 2016 que eu dou essas aulas aqui, todas gratuitas, são mais de 1000 vídeos no YouTube, com essa pegada aí. Agora eu tô pegando uma pegada mais de resolução de questões, mas quem olhar lá tem muita teoria, né? Deve ter uns 700 vídeos só de teoria. Tá. Esse ano eu tô pensando no segundo semestre realmente de fazer uma coisa, né, mais em sequência, né? Isso, a gente vai ver o que dá para fazer, beleza? Aí tem que ser no estúdio, aí vai demandar, né? Aí tem custos, mas mesmo assim, mesmo que eu venha fazer esse curso em sequências, um curso em sequência, eu vou continuar aqui com o Periscope porque eu gosto, né? Não tem como, eu gosto disso aqui, beleza? Aí galera faz a aula aqui, acompanha comigo aqui e vai lá também, compra o cursinho também, joga duro lá. E aí a gente vai vendo o que dá para fazer. Mas vamos concentrar aqui, pessoal, depois a gente vê esse negócio de curso aí. Questão número 5 agora. Fica ligado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação, vamos focar aqui, depois a gente fala esse negócio aí de curso aí, agora é aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. A questão correta, né, trata aí do princípio da intranscendência, né, ou da personalidade, tá? Pode aparecer na sua prova assim. Então, é princípio da intranscendência ou da personalidade, tá? Não faça confusão com o princípio da transcendência, né, que a gente já tinha falado lá. Intranscendência é essa impossibilidade, né, de transmitir a uma terceira pessoa a responsabilidade penal daquele que praticou a infração penal. Entendeu? Intranscendência. Não é isso? Veja que vai ser possível a transmissão da obrigação de reparar o dano, né? E a decretação de perdimento de bens, veja, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Princípio da intranscendência. Quando eu trato lá do princípio da transcendência, é o princípio da exteriorização do fato. Eu não posso punir pensamentos. Ah, eu quero matar o MEV. Veja, o Estado não pode punir pelo meu ato de pensar. Entendeu? Isso é transcendência. Porque, veja, eu tenho esse meu pensamento, ele tem que se materializar. Ou seja, eu tenho que praticar o verbo do tipo. Eu tenho que começar a matar para que eu venha responder penalmente. Estou caminhando, querendo matar o MEV, está na minha cabeça. Vou matar o MEV, vou matar o MEV. A polícia me abordou. Para onde você vai? Eu vou na casa do MEV. Vai fazer o quê? Eu vou matar o MEV. Veja, ele ainda não exteriorizou o fato. Não começou a matar. Não há que se falar de responder aí pelo delito de tentativa. Não há que se falar que vai responder por tentativa de homicídio. Beleza? Em relação à tentativa de homicídio, não. Tranquilo? Beleza. Importante. Tá. Importante ainda, isso, né? O colega colocou ali, importante. A multa também é pena. Multa também é pena. Beleza? A multa, ela não se transfere a uma terceira pessoa, quando você trata de pena de multa. Tranquilo? Importante aí, né? O colega lembrou bem. Outro ponto importante, quando a gente estava tratando lá do princípio da legalidade, né? E agora voltando no link, a questão lá do princípio da legalidade. Olha, as medidas de segurança também se submetem ao princípio da legalidade, hein? Vamos jogar duro. Tá. Não faça confusão quando eu trato ainda do princípio da intranscendência, né? Que que é a impossibilidade, né, da transmissão da responsabilidade penal a uma terceira pessoa que não praticou o fato, né, infração penal, como por exemplo, filhos, enfim, sucessores. Não faça confusão com o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena tem outro viés, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Veja que a pena ela deve ser individualizada, né? A pena deve atender à personalidade do agente. Não é isso? A própria Constituição menciona.
né? Que a lei regulará a individualização da pena. Tranquilo? Importante, a pena tem que ser individualizada. Isso é muito importante, porque vamos supor aqui, eu tenho o Mévio. Olha que lindo. Eu tenho o Mévio e o Tício. O Mévio e o Tício decidiram praticar o furto de um veículo. Mévio e o Tício. O Mévio é bandidaço. Bandidaço, Mévio. E cheio de antecedentes. Mévio cheio de antecedentes. E o Tício começou no crime hoje. Inclusive, ele foi convidado pelo Mévio para furtar um veículo. Só que o Mévio, ele deu a chave micha para o Tício. E o Tício que foi lá, que subtraiu o carro e levou. O autor é o Tício, que praticou o verbo do tipo. E o partícipe é o Mévio, que entregou a chave ao Tício. Não é isso? Eu tenho uma participação material. Concorda comigo? Chave micha? Ambos irão responder por furto, qualificado pelo concurso de pessoas. A pergunta que se faz é o seguinte: eles irão receber a mesma pena? Ou o Tício, que praticou o verbo do tipo, que subtraiu o veículo, vai receber uma pena maior do que o Mévio? Porque o Tício é autor e o Mévio é partícipe. Princípio da individualização da pena. A pena tem que ser individualizada, filhão. Como assim, professor? O Mévio, que só entregou a chave micha, já praticava crime há muito tempo. Ele já era dado à vida criminosa, diversos antecedentes. E o Tício, que é o autor que praticou o verbo do tipo, iniciou hoje. Olha que eu posso ter um autor recebendo uma pena menor do que um partícipe. Joguei duro com você. Princípio da individualização da pena. Deu para entender isso? Que o partícipe ele pode receber uma pena menor do que o autor. O 29 fala: quem de qualquer forma colabora para o crime, responde nas penas daquele crime, na medida da sua culpabilidade. Sabe o que quer dizer culpabilidade ali? Sabe o que quer dizer? Olha, aqui baixinho para vocês. De acordo com a sua folha de antecedentes criminais. Ninguém fala isso, mas eu falo. É isso. E aí você fica achando uma culpabilidade, será que é o grau de participação? Será que é isso? Não, filhão. Na medida da sua culpabilidade, será que se um é partícipe e o outro é o autor vai receber uma pena maior? É isso? Não, filhão. Na medida da sua culpabilidade, quer dizer o seguinte: de acordo com a sua personalidade. Entendeu? De acordo com a sua personalidade. Ou seja, de acordo com a sua folha de antecedentes. É isso. Entenderam ou não? Isso, teoria monista. Entendeu? Quando ele fala na medida da sua culpabilidade. Isso. Entendeu? Era o jogo duro. Então você pode ter um partícipe recebendo uma pena menor que o autor. Estaria aqui. Com base em quê? Com base no princípio da individualização da pena. A pena ela tem que ser individual. Sabendo sempre que a Constituição menciona, né, as penas que podem ser impostas. Por exemplo, privação, restrição de liberdade, perda de bem, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Não pode, por exemplo, ser aplicada uma pena, penas cruéis, né, tortura. Não há essa previsão. Beleza? Gostaram dessa informação que o partícipe pode receber uma pena maior que o autor? Porque o 29 fala na medida da sua culpabilidade, quem de qualquer forma colabora para o crime. Né? Você que entrega uma chave micha vai responder por aquele crime, pelo furto. Sim, olha! Mas na medida da sua culpabilidade. Como assim? Você é primário? Sou? Ah, beleza, vou pegar mais leve. E teu parceiro? Né? Teu parceiro? Ih, já é dado a vida criminosa, vou pegar mais pesado. Por quê? Porque eu vou individualizar a pena. Princípio da individualização da pena. Viu o jogo duro que eu fiz com 29, com o princípio da individualização da pena? Entendeu como funciona? É isso, né? Não adianta eu ficar... Vamos andar. Vamos para a questão... O jogo tá duro demais. Vamos para a questão número 6. Eu vou de 1h30 de live hoje, eu não tô nem aí. Vamos lá. A faixa preta total, o aluno crescendo. E aí a gente fica feliz, né? Porque, veja, o aluno tá crescendo, tá conseguindo entender. Isso, né? Conseguindo entender, aí ele vai entendendo, porque ele lê. O que acontece? Vamos ler lá o 29. Quem de qualquer forma colabora para o crime, né? Aí tá lá, responde nas penas a este combinada, na medida da sua culpabilidade. Mas ele fala assim, porra, não sei, o cara vai responder, beleza, na medida da sua culpabilidade, mas como...
Será que será que o autor vai receber uma pena maior do que... Deve ser isso. Aí ele fica. Ou senão ele vai pensar, culpabilidade é o quê? Será que ele está falando aqui de culpa? Culpabilidade, quando essa culpabilidade, na verdade, não é aquela modalidade culposa de conduta, não. Culpabilidade aí, na verdade, faz referência à personalidade do agente. Entenderam? Isso aí você não precisa estudar a parte geral, né? Aqui eu não estou pegando firme aqui na parte geral, não estou aprofundando, é claro, que estou fazendo uma revisão a nível PRF e a gente da PCDF, né? A gente aqui não está mergulhando, né? Veja, para tratar de culpabilidade aqui, né? Não é o caso. É uma aula aí, o pessoal de delegado que está aí, depois a gente dá uma mergulhada aí para falar em relação à culpabilidade, né? Não é o caso aqui, né? Falar da culpabilidade vazia, mas isso aí a gente vai falar depois. Eu não vou falar de culpabilidade vazia aqui não, porque não é o caso. Mas a gente fala depois. Vamos lá então. Eu vou para a questão número 6, que esse é o nível aqui da PRF e da PCDF também. Agora o cara vai fazer a Polícia Civil do Espírito Santo, aí ele tá brincando. Aulão adelante, pegada essa daí. Vamos lá então para a questão número 6. Em matéria penal, é vedado o uso da analogia, salvo para beneficiar o réu. Questão correta. Bem, isso é o basicão, tá? O que é analogia? Primeira coisa, cuidado. Analogia, e pode aparecer assim na sua prova, fica ligado. Fica ligadíssimo. Analogia, tá? Pode aparecer assim na sua prova com esse nome, ó, suplemento analógico. Ou já pode aparecer na sua prova com esse nome também, ó, integração analógica. Cuidado! Por que tá gritando, professor? Eu falei integração analógica, eu falei suplemento analógico. Eu não falei interpretação analógica, que é outra parada, eu te explico mais à frente. Analogia é uma forma de integração da norma, tá? Que pode aparecer na sua prova assim, ó, suplemento analógico ou integração analógica, que não é a mesma coisa de interpretação analógica. Tá? Analogia é um processo de integração da norma ao ordenamento jurídico. Beleza? Tranquilo? Veja que a analogia, em regra, não se aplica quando se trata de direito penal. A exceção é a analogia in bonam partem, ou seja, a analogia para beneficiar o réu. Professor, me daria um exemplo? Eu te dou um exemplo doutrinário, né, quando você trata lá do aborto sentimental ou humanitário, que menciona lá que é possível o aborto, né, praticado pelo médico, quando aquele aborto é decorrente de estupro. Estupro veja, quando você trata do estupro, você não está falando de estupro de vulnerável, né? O estupro de vulnerável é outro tipo penal, está lá no 217A. Será que o médico ele pode praticar um aborto decorrente de estupro de vulnerável? É a pergunta que se faz. E aí, né? Com consentimento da vítima, será que pode? Porque o Código Penal menciona só estupro, não falou de estupro de vulnerável. Aí, por analogia em bonam partem, o médico vai poder praticar o aborto, desde que tenha o consentimento, né, do representante da vítima, é claro, e por analogia em bonam partem. Entendeu, não? Então, onde se fala-se lá estupro, então eu também raciocino com estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo? Bacana? Tá? Tô falando aqui do estupro de vulnerável, né? É importante, é importante. Tá. Agora, veja, desde que a vítima venha a dar o consentimento, né? Tá? E o representante é legal. Beleza. É importante ainda quando eu trato de analogia, que se o examinador pegar pesado, ele vai pedir classificação da analogia. Tá? A analogia ela pode ser legal ou legis, que aplica-se a um caso omisso, uma lei que trata de caso semelhante. Como, por exemplo, agora eu mencionei aqui do 128, inciso 2. Aqui é uma analogia legal ou legis, mas eu posso também a chamada analogia jurídica, ou iuris. Aplica-se ao caso omisso um princípio geral de direito. Por exemplo, quando você trata lá, quando a lei menciona, né, trata de pessoas, quando a lei menciona, trata de pessoas casadas, né, eu posso aplicar um princípio geral de direito para considerar também a união estável. Um grande exemplo esse aí. Beleza?
Tá, e o que seria a denominada interpretação analógica? Aí tem que ficar esperto, porque a interpretação analógica é possível em direito penal, né? A interpretação analógica, que pode aparecer na sua prova com esse nome, ó, interpretação intralegem, beleza? Na interpretação analógica, veja, o legislador ele utiliza uma fórmula casuística seguida de uma fórmula geral. Lá, por exemplo, quando você pega lá o 171, né, estelionato, aí menciona, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que seria esse outro meio fraudulento? Entendeu? Não? Primeiro ele menciona, né? Ele menciona aqui o que seria um meio fraudulento. Ele fala aqui, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, aí ele deixa na mão do juiz. É a mesma coisa que você raciocina com homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? Ele menciona lá, homicídio, né, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O legislador fala o seguinte, olha, a paga ou promessa de recompensa é motivo torpe, beleza? Entendeu? Aí ele fala, ou por outro motivo, ou seja, aí juiz, você verifica o que é repugnante também, porque a paga ou promessa de recompensa é repugnante. O cara mata o que recebeu dinheiro. Agora, juiz, você verifica aí o que seria também repugnante para poder considerar um homicídio qualificado pela torpeza. E aí, o juiz analisando o caso, o juiz pode entender, por exemplo, que um filho que mata um pai, por exemplo, para receber herança, torpeza, não é isso? Aquele traficante que mata o outro traficante para pegar o ponto de droga, né? Veja aí, por causa de dívida, torpeza. Entenderam ou não? Então, é a interpretação analógica. Aí, a interpretação analógica, ela é possível em direito penal. Vamos, então, agora para a questão número 7, né? A gente vai fazer 1h30 de live. Vamos lá. Um antigo caso de roubo. Não entendi o que a colega colocou aí. Agora que está falando de roubo. Roubo com emprego de arma de fogo. A gente está aqui na parte geral, né, pessoal? Se a gente sair aqui do raciocínio, já era. A gente não está aqui batendo na parte geral, dando altos bizus aqui. Não dá, né? Eles já estão aqui atravessando um roubo com emprego de arma de fogo, que eu acho que eu não estou abordando isso agora aqui. Vamos para a questão de número 7. Eu vou tentar fazer até a questão 10 com vocês, né? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos até a questão 9. Estamos com 52 minutos de live, eu quero chegar a 1h30. Você que vai fazer a Polícia Civil do DF, ou você que vai fazer a PRF, não pode dar mole, né? Deixar de acompanhar as nossas aulas, o aulão, não é isso? E também nossas aulas aqui, porque a nossa aula é muito jogo duro. Vamos na questão número 7. A teoria da atividade, adotada pelo Código Penal brasileiro, considera praticado o crime no momento em que ocorreu o resultado. É questão errada, né? O Código Penal, adotou a teoria da atividade, mas veja, o artigo 4º menciona, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime, quando se trata de tempo do crime, o tempo do crime é aquele que foi praticada a ação ou omissão, né? Ainda que outro seja o momento do resultado. Não é isso? A teoria da atividade, né? É importante, quando você trata lá da teoria da atividade. Tá? Eu vou chamar a sua atenção, porque quando você trata de lugar do crime, a teoria é outra, né? A teoria é a teoria da ubiguidade. Tá. Antes mesmo de falar da teoria da ubiguidade, a gente está fazendo a revisão jogo duro, é importante você saber, tá? Voltando lá na teoria da atividade, que uma questãozinha que cai muito em prova, eles colocam um menor, né, que realizou disparos de arma de fogo, beleza? Isso, a gente vai dar esse bizu aí. Um menor que realizou disparo de arma de fogo, esse menor ele tinha 17 anos, a vítima foi para o hospital e a vítima morreu quando esse menor tinha completado 18 anos. A pergunta que se faz é o seguinte: esse menor cometeu crime ou ato infracional análogo
esse menor cometeu o crime de homicídio ou ato infracional análogo ao homicídio? A resposta está fundada na teoria da atividade. Quando ele praticou os atos executórios, ele era menor ou era maior? Menor ou maior? Não vai, Eu já vi aí aluno de direito falando de maior. Até advogado, pelo amor de Deus. Menor ou maior, não é isso? Então vamos lá, isso. Menor, Nada de menor, de maior, pelo amor de Deus. Ali é advogado, joga pesado demais. Não pode falar assim, tá? Quando ele praticou a conduta, os atos executórios, ele era menor. Então, veja, você tem que saber responder. Com base onde? Na teoria da atividade. Entendeu ou não? Se ele praticou o fato quando era menor, atos executórios, mesmo que a vítima venha a morrer após, eu vou ter homicídio? Sim. Mas veja, eu vou ter ato infracional análogo ao homicídio ou eu terei homicídio, crime de homicídio? O menor, ele praticou ato infracional, porque quando ele, da prática da conduta, ele era menor. Que agora é chamado, inclusive, nem menor infrator, é chamado menor em conflito com a lei, joga pesado. Nem se fala mais menor infrator, é menor em conflito com a lei. Beleza? Tá, importante agora, falei aqui da teoria da atividade, Claro, de uma forma superficial, E eu estou falando aqui, essa aula aqui está sendo para o pessoal que vai fazer PRF, a gente da PCDF, não é isso? Essas provas aí agora de investigador e agente. Então a gente não vai aprofundar tanto aqui, Se tem outras discussões acerca da teoria da atividade, não é o caso. Tá, e agora eu vou falar da teoria do lugar do crime, tá? Teoria da ambiguidade. É importante, fica ligado no que eu vou falar agora. Essa teoria da ambiguidade, ela se aplica aos crimes à distância. O que é crime à distância? O agente praticou os atos executórios no Brasil e a vítima morreu na Argentina. Ah, professor, não entendi não. Ele realizou disparo de arma de fogo aqui, perto da fronteira. Aí o Tício foi ferido. Aí o Tício foi cambaleando, caiu lá na Argentina. Será que, veja, se você analisa com CPP trata, competência no local da consumação, em regra, porque você tem jurisprudência entendendo quando é homicídio nos atos executórios. Depois a gente até trata disso aí, quando trata de competência. Mais importante é saber que a teoria da ambiguidade, ela possibilita a aplicação da lei brasileira aqui. Não é isso? Por quê? Porque ela menciona, considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, disparo de arma de fogo, ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, se o agente atirou no Brasil, a vítima morreu na Argentina, o lugar do crime vai ser no Brasil. Agora, olha só, pega aí o artigo 6º. Veja que ele menciona, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Onde se produziu. Vamos inverter? Vamos. Eu tenho agora aqui, o agente realizou um disparo de arma de fogo na Argentina e a vítima morreu no Brasil. O Brasil vai ser considerado o lugar do crime? Sim. Por quê? Veja, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, ou seja, o resultado se produziu no Brasil. Então, quando eu tenho atos executórios no Brasil e a vítima morreu na Argentina, por exemplo, ou quando eu tenho atos executórios na Argentina e a vítima morreu no Brasil, eu tenho aqui a lei brasileira considerando o Brasil lugar do crime, com base lá na teoria da ambiguidade. Bacana? Tá. E aí, para você não errar, que lá na prova você está nervoso, e aí você não sabe qual é a teoria do tempo do crime, qual é a teoria do lugar do crime. Aí tu tem que levar para sua prova. Leva aí, luta. Leva a luta para sua prova. Escreve aí, luta. Isso, para os crimes por locais, é CPP, Beleza? CPP. E a gente tem lá, o artigo 70 trata lá dos crimes por locais. O cara que recebeu um disparo, vamos supor, em Brasília e morreu em Goiânia. Bacana. Vamos lá. Luta. Coloca aí. Luta. Lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Coloca aí, pessoal. Escreve luta aí. Escreve luta. Escreve aí para o guerreiro entender. Para ele não errar.
Isso, para o local do resultado, CPP, eu já falei. Agora fica ligado aí, porque quando é homicídio é no local dos atos executórios, né? Jurisprudência com essa pegada aí. Isso, luta. Lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Escreveu luta. Vamos então para a questão de número 8, porque o jogo tá pesado demais. Vamos para a questão número 8, né? Estamos aqui com 1 hora de live. Eu vou até 1h30, né? A pegada aqui tá firme demais. Então vamos lá para a questão número 8. Quem é que tá cansado aí? Professor, muita informação. A pegada é muito pesada. Não, porque eu faço curso online aí, mas a pegada não é essa não, pelo amor de Deus. Eu tô aqui cansado de escrever tudo com muita coisa que eu não sabia. É Júnior Baiano. Vamos lá. A lei penal mais severa. E professor, também tu não fica brincando não. Agora você dá uma paradinha, né? Eu pensei que tu ficasse aí de rindo, fazendo piada. É jogo duro o tempo todo, né? Você deu uma risada aí, mas é difícil, né? É, rapaz, o jogo tá duro aqui. Vamos lá. A lei penal mais severa aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, iniciados antes da referida lei, se a continuidade ou permanência não tiverem cessado até a data da entrada em vigor da lex gravior. É questão correta, né? Questão correta. Eu tenho aí a aplicabilidade da súmula 711 do STF, não é isso? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Exemplo, eu tenho Tício, né, portando uma arma de fogo de uso permitido, artigo 14, pena lá de reclusão de 1 a 4 anos, né? E posteriormente é editada uma lei passando essa pena do porte de arma de fogo de 2 a 6 anos de reclusão. E o Tício ainda ele continua portando a arma. Veja, a lei que entrou em vigor é a mais severa. Será que essa lei será aplicada? Ela será aplicada. Por quê? Porque, perceba bem, o Tício está aí, né, desenvolvendo, né, praticando um crime considerado permanente. Não é isso? A conduta se prolonga no tempo. Beleza? Importante aí, tá? Importante saber disso. Tá. Quando eu trato lá de lei mais severa, eu já tinha falado, né? Em relação à lei mais severa, né? Então ela pode receber o nome aí de novatio legius, ou melhor dizendo, lex missio. Peraí. Lex gravior. Mandei. Lex gravior. Beleza? E se for uma lei mais benéfica, aí é novatio lex immedius ou lex missio. Beleza? Novatio lex immedius ou lex missio. Tá? E a combinação de leis, eu já tinha falado para vocês que a doutrina, o STF, STJ, né? Entende, a doutrina também, majoritária, entende que não há possibilidade da combinação de leis, né? A chamada lex tercia, né? Que você já cansou de ler, lex tertia. Agora você vai falar bonito, lex tercia. E inclusive o STJ tem súmula nesse sentido, né? Súmula 501 do STJ. Beleza? Isso. Tercia. Isso. Né? Bacana. Tá. Agora olha só. Vamos falar aqui uma coisa importante acerca da lei penal benéfica. Eu tenho uma lei penal. Vamos aqui dar um exemplo. Eu tenho uma lei, né, penal. Vamos lá. Furto está em vigor de 1 a 4 anos. Lei A. Aí saiu a lei B, passando o delito de furto de 1 a 3 anos. E depois saiu a lei C, que passou esse delito de furto, né? Passou a pena, uma nova escala penal de 2 a 6 anos. Então eu tenho a lei A, de 1 a 4 anos, delito de furto. Aí saiu a lei B, de 1 a 3 anos. A lei B revogou a lei A. E depois a lei C revogou a lei B. Que estabeleceu uma escala penal de 2 a 6 anos. A pergunta que eu faço para vocês. E quando do julgamento estava em vigência a lei C? A pergunta que eu faço para vocês. Eu vou aplicar, porque as duas leis anteriores são mais benéficas em relação à lei C. Concordam comigo?
Eu vou aplicar a lei A, que estava em vigor na data da prática da conduta. Vou aplicar a lei B, que não estava em vigor na data da prática do fato e também não estava em vigor na data de julgamento. Entendeu? Eu vou aplicar a lei A ou a lei B? A pergunta que se faz é o seguinte: dá para você entender que a lei intermediária aqui é mais benéfica? Dá para você entender que a lei intermediária é mais benéfica e que na lei intermediária, na vigência da lei intermediária, o agente não praticou o crime na vigência da lei intermediária e também não ocorreu julgamento na vigência da lei intermediária? Dá para você entender? A pergunta que se faz é a seguinte: uma lei intermediária que encontra-se inclusive revogada, em que o agente não praticou o fato na vigência daquela lei, né? E quando eu trato do julgamento, o julgamento também foi realizado e a lei também não estava em vigor. A lei intermediária, sendo mais benéfica, ela é aplicada? Porque geralmente eu vou aplicar a lei da data do julgamento, se é mais benéfica, ou da data do fato, quando o agente praticou o crime, se é mais benéfica. Só que eu tenho uma lei aqui intermediária que o agente não praticou o crime na vigência dessa lei e nem ocorreu o processo de julgamento na vigência dessa lei. Entenderam ou não? Então coloca aí o jogo duro total, pegada de monstro. Ainda que intermediária é lei, sendo ela mais benéfica, ela que deve ser aplicada. Então fica ligado, né? Você pode cair na sua prova uma lei intermediária e isso aqui acabar mexendo com a sua cabeça. Você vai falar assim: pô, mas como que eu vou aplicar essa lei se na data do fato essa lei não estava em vigência? E geralmente eu aplico a lei na data do fato quando em vigência, porque é uma lei mais benéfica. Só que aqui o agente praticou um delito, não estava em vigência a lei B. Será que eu vou poder aplicar essa lei B ou eu tenho que aplicar a lei A? Aí você vai aplicar a lei B. Beleza? A lei intermediária, sendo benéfica, ela que vai ser aplicada. Deu para entender que era uma sequência de leis aqui, né? Eu criei umas escalas penais aqui de emergência. Beleza. Tranquilo. Vem cá. Volta. Eu te pergunto, né? O Guerreiro tá falando ali da Copa, né? A gente falou, né? Da lei temporária, jogou duro, né? Agora foi até bom você ter jogado aí agora a lei da Copa. Sabe por quê? Porque a lei geral da Copa. Eu vou te perguntar o seguinte: eu falei pra vocês que uma lei excepcional e uma lei... A lei excepcional e a lei temporária, elas são aplicadas ainda que revogadas. Concordam comigo? Concordam comigo? Que a lei temporária e a lei excepcional são aplicadas ainda que revogadas. Concordam comigo? A pergunta que se faz é o seguinte: esse é o básico. Qual é o jogo duro? Há possibilidade de uma lei excepcional ou de uma lei temporária não ser aplicada? Há possibilidade? E aí? Eu tenho uma lei A temporária, ou tenho uma lei B temporária. Há possibilidade, na data de julgamento dessa lei, não ser aplicada? E aí? Hã? Há ou não? E aí? Há possibilidade. Professor, o jogo é duro. Coloca a faixa preta, guerreiro. Coloca a faixa preta. Há possibilidade da lei não ser aplicada. Estão falando em abolícia aí. Há possibilidade. Né? Há possibilidade. Quando, professor? Se for editada uma lei posterior à lei temporária e essa lei mencionar que os fatos ocorridos durante a lei temporária da lei excepcional serão regulados por esta lei, aí a lei excepcional e a lei temporária não serão aplicadas. Por quê? Porque assim foi a vontade do legislador. Entenderam ou não? Aí tem que ser uma lei posterior, saindo após uma lei temporária ou uma lei excepcional, falando: olha, esses fatos que ocorreram aí durante a lei temporária e a lei excepcional serão regulados por mim.
Então eu tenho a vontade do legislador na lei temporária, na lei excepcional, e eu tenho a vontade do legislador também, agora mencionando que aqueles fatos serão regulados, né, por uma nova lei. Não estaria aí o juiz, interferindo. Essa é a vontade do legislador. Princípio da separação dos poderes, pegada e coloca a faixa. Por quê? Porque você não está de bobeira. Filhão, vambora. Não corre, né? Vamos agora para a questão 9. Vamos fazer a questão 9 e a gente para, beleza? É bruto demais, professor. É bruto demais, pelo amor de Deus. Isso são 2 anos que você faz essas aulas aí gratuitamente. Rapaz, você está perdendo, hein? Por isso que meu amigo não me falava, né? É muito nervoso. É muito golpe, né? Mas o examinador vai cobrar um negócio desse, professor? Cara, acho difícil, que nem ele sabe, né? Mas enfim. Mas a gente se prepara, né, cara? Sei lá. Às vezes pode pedir. Sei lá. Mas tá aí, informação. Vamos para a questão número 9 para a gente fechar aqui. E aí depois, um outro dia eu faço a 10, que a gente vai falar da extraterritorialidade. Tá. Mas olha só. Para a aula que vai ser depois, que eu vou falar da extraterritorialidade antes da prova, que vai cair, você vai ter que assistir, coloca aí, Ailton Zucchi, territorialidade da lei penal, no YouTube. 1 hora falando só de territorialidade. Só vai poder assistir a aula que eu vou dar na próxima semana. Na próxima semana não, essa semana ainda, que é a continuação aqui dos exercícios, quem assistiu a aula de territorialidade no YouTube. Professor paga? Não, vai lá no YouTube. Joga lá, Ailton Zucchi, territorialidade. 1 hora falando de territorialidade, as principais pegadinhas. Vai lá, depois você fala assim, porra, professor, já lá jogou pesado demais. Nesse nível aí. Beleza? Todo mundo lá, então. Ó, Ailton Zucchi, territorialidade, YouTube. Joga a aula lá. Assista a aula, porque você vai precisar. Não, tu vai voar aqui. Beleza? Então tá, vamos fazer a questão de número 9, né? Vamos fazer a questão de número 9. Abolir-se o crime, uma das causas instintivas da punibilidade. Estão assistindo aí, então? Deve alcançar, inclusive, fatos definitivamente julgados, ainda que em fase de execução. É a questão correta, né? O artigo 2º menciona lá que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Isso aqui é importante. Porque quando eu trato de abolir-se crimes, é importante você saber que o que irá cessar os efeitos penais. Por exemplo, questão de maus antecedentes. Agora, a obrigação de reparar o dano, ela continua. O professor não entende nada. Eu tenho o Tício, e o Tício furtou o carro do MEV, na data de hoje. Aí, rapaz, na fuga, ele bateu o carro do MEV. Tu acredita? Amassou o carro do MEV todinho. Data de hoje. Amanhã saiu uma nova lei dizendo que furto não é mais crime. O Tício, ele não vai ser submetido a um processo penal, né, no sentido de ser responsabilizado penalmente pela prática do furto. Mas, veja, muito embora eu tenha aqui a abolício, né, a eliminação daquela figura típica do ordenamento jurídico, há a obrigatoriedade dele reparar o dano. Ou seja, ele é obrigado a reparar o dano, ou seja, pagar, né, o estrago que fez no carro da pessoa que ele subtraiu, né? Ou até mesmo pagar um outro veículo. Deu para entender isso? Tá. Importante quando eu trato da abolir-se crimes. Veja que a abolir-se crime é uma extinção do caráter criminoso da conduta, né? Eu tenho aqui furto, sai uma nova lei mencionando que furto não é mais crime. Beleza? Há uma extinção daquele caráter criminoso da conduta. Abolir-se crimes. O que seria o contrário a abolir-se crimes? Ora, o Tício atravessou a rua hoje. Aí amanhã sai uma lei falando que atravessar a rua é crime. E aí, professor, será que tem algum nome? Joga aí. Joga pesado, guerreiro. Contrário de abolir-se, vê. Neocriminalização, joga duro, guerreiro. É a denominada neocriminalização. É a denominada neocriminalização, né? Ou a novatio legis incriminadora. A neocriminalização fica mais bonito, né?
do que Novacio Lesa incriminadora. Não, Novacio Lesa incriminadora todo mundo fala. Agora, adelante, ele fala, além da Novacio Lesa incriminadora, ele manda de neocriminalização. Novo, criminalização, novo crime. É o contrário da abolício. Voadora, neocriminalização. Joga pesado, não é isso? O guerreiro gosta, ele gosta. Ele gosta quando manda de neocriminalização. É a neocriminalização, ao contrário da abolício, né? Ou a Novacio Lesa incriminadora. Beleza? Não corre não, porque quando eu trato de abolício, crimes, você tem que ficar esperto. Que eu só vou ter a abolício quando ocorre a revogação formal e material da conduta. Beleza? Abolício crimes irá ocorrer, né, quando eu tenho a revogação formal e material da conduta. Professor, não entendi. Tá. Veja que no caso lá do atentado violento ao pudor, né, estava previsto lá no artigo 214. Aí o 214 foi revogado e a conduta que descrevia lá o atentado violento ao pudor foi lá para o bojo do 213, né, onde já tinha lá o nome Uris estupro. Entenderam ou não? Veja que no caso do atentado violento ao pudor, como a conduta ela deslocou para um outro tipo, ocorreu apenas a revogação formal, ou seja, apenas revogou o dispositivo, mas não a conduta. E quando isso ocorreu, eu não tenho a chamada abolício crimes. Para que haja abolício crimes, eu tenho que ter revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova assim, ó, a revogação formal e substancial da conduta. Beleza? Ou seja, aquela conduta ela não pode ser mais considerada criminosa. Aí sim eu teria abolício crimes. Então veja, se há apenas a revogação formal da conduta, eu não tenho abolício crimes. Beleza? Isso, né? A conduta continua atípica e aí é o seu fundamento, né? Princípio da continuidade normativa atípica. Beleza? Isso, fundamenta, né? É o fundamento para aquela conduta continuar sendo típica. Tá, fica ligado que esse é o básico. Quando eu falo em jogar duro em sede de abolício crimes, eu estou falando de abolício em crimes em sede de norma penal em branco. Aí é jogar duro, porque poucos sabem disso. Como assim, professor? Eu tenho a norma penal em branco. Vamos dar um exemplo? Vamos, professor. Uma norma penal em branco é heterogênea. Então eu tenho lá a lei de tráfico de drogas, chama no percebido. Tem um tempo que eu não falo assim, né? Eu tenho lá a lei de tráfico de drogas, e você sabe que o que é considerado entorpecente está lá na portaria da Anvisa. Aí eu tenho lá, o Tício vendeu cocaína, né? Na data de hoje. Né? Não, vamos supor, ano passado. Beleza? Está respondendo o processo. Aí, saiu na data de hoje, aí sim fica legal, uma lei, ó, eita, saiu uma alteração na portaria da Anvisa, retirando a cocaína da relação de entorpecentes. Tá dando para entender? Se há uma alteração, né, decorrente lá do Poder Executivo, né? Olha bem, retirando da portaria uma substância que era considerada entorpecente, e o agente está respondendo por isso, eu tenho abolício crimes em norma penal em branco. Estaria aí abolício crime em norma penal em branco. Deu para entender? Por quê? Porque eu retirei o caráter criminoso da conduta. Por quê? Porque o entorpecente que ele estava sendo processado e julgado não é mais considerado entorpecente. E aqui eu teria abolício crimes em sede de norma penal em branco, joga duro. Ou seja, ele vai ter que ser posto em liberdade. Por quê? Porque a cocaína não é mais considerada entorpecente. Aí ele deixa de responder penalmente. Eu estaria aqui, veja, um abolício crimes em sede de norma penal em branco. É possível abolício crimes em sede de norma penal em branco? Joga duro, guerreiro. E mostra como é possível a retirada pelo Poder Executivo de uma substância que era considerada entorpecente da relação da portaria da Anvisa. Entenderam ou não? Isso. Aí o que ocorre, já que não é mais considerado entorpecente, aquela conduta que ele praticou, que era a venda de entorpecente, veja, não pode mais ser considerado criminosa. Mas te chamo no percebo e digo, a cocaína. Porque se ele vendeu maconha e cocaína,
Tudo bem, pela cocaína, você poderia falar, nem abolício crimes, e a maconha? A maconha continuou sendo entorpecente e vai continuar respondendo. Deu pra entender? É isso aí, né? Então, guerreiro, pra você aí com 1h20 de live, né? Tá ficando meio doido. Eu vou parar um pouquinho aqui, senão demais, né? A gente trata. Então, veja. Aí tem que colocar musiquinha, porque até a gente vibra aqui, né? Agora, calma, né? Calma, fica tranquilo. Não sai da aula assim não, porque você, né, pode passar mal. Aí você tem que esperar. Por quê, professor? Não, porque tem todo um ritual. Aí tem a musiquinha, né? Tem que colocar a musiquinha para você voltar se vocês acham que... Né, até eu aqui, eu coloco sempre a musiquinha aqui, ó. Isso. Agora volta assim um pouco, né? Pessoal, pesada, né? 9 questões aqui. É claro que... Isso. É claro que... No aulão, né? É muito mais rápido, né? Não dá pra falar isso tudo aqui que eu falei, não. Cadê o cavanhaque? Vai voltar. Valeu, galera. Caramba, muita gente na live aí, hein? A galera ficou. É isso aí, né? No início... No início... O que acontece? Ficam meio assustados, né? Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Básico, não passa em concurso, não. Beleza? Você tem que pegar, estudar nesse nível aí. É claro que a prova veio do nível bem abaixo que isso aí. Mas você já tá voando alto, né? Tá com raciocínio. Beleza? Esse horário de live é ótimo. Pô, a gente acabou quase meia-noite, mano. Começou agora? Rapaz, a musiquinha aí, já acabamos. Ótima aula, né? Muita informação, né? E a gente vai continuar, então. Pessoal, cansativo. Não vou enganar vocês, não. A gente fica aqui, né? É ao vivo, né? Então tem que falar rápido, raciocinar o que vai falar. É isso aí, deve estar no serviço público. Rapaz, foi bacana, né? Porque eu comecei cedo. Eu falo pra vocês, tem que começar cedo. Né? Comecei aí, tinha 17 anos. Olha eu falando minha idade. 17, 16. Porque é considerar, a escola militar já conta. Aula prova oral, São Paulo. Isso. Pessoal de delegado aí, né, que foi dar uma olhada, acabou ficando. Realmente muita coisa aí, né? Vocês que já têm um nível mais... uma pegada mais firme, viu que a gente falou muita coisa aí de prova oral, né? De fundamentos, de discursiva. E serve o pessoal também da PRF, porque vai fazer uma redação e outra coisa, vai matar as questõezinhas básicas. Tá no nível alto, tem que aprender a jogar pesado, né? Terei que assistir suas gravações. É isso aí. Beleza, pessoal? Tem que ser uma pegada assim, isso. Então, de maneira gratuita, né? Eu respeito muito o aluno, né? Enfim, eu acho que a gente está na época de respeitar os alunos, né? Você quer o respeito, você tem que dar o respeito. Então a gente vai trabalhando dessa forma aí. Beleza? É isso aí, né? Nem melhor que ninguém. Vamos sempre continuar na humildade. Agora cai pra dentro aqui que eu quero ver. Aí o conteúdo, a qualidade da aula que eu quero ver, né? Não adianta ter nome X, nome Y e não ensinar absolutamente nada. Aqui não, filhão. Respeita. Eu vou embora. Um abraço. Rapaz, como é que fecha aqui a live? Tchau, tchau.